Também converso com o Marcelo Paoli, que é psiquiatra, especialista em neuropsiquiatria geriátrica, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, além de supervisor do ambulatório de neuropsiquiatria geriátrica pela Unifesp e de ativação comportamental. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Parecer Debate, aqui no programa hoje. Então, queria saber quem começa respondendo essa pergunta aí. Quais são os problemas que acarretam nas pessoas que sofrem de transtorno bipolar? Pode começar? Então, as pessoas que sofrem de transtorno afetivo bipolar, elas sofrem com diversos problemas na vida pessoal delas, nos relacionamentos afetivos, familiares e no trabalho. Porque eu achei interessante o pessoal falar que são duas caras, que muda rápido, mas não muda rápido de humor, né? Essa coisa de você falar alguma coisa, a pessoa ficar brava, ou a pessoa está feliz, falou alguma coisa, ficou triste, a gente refere como reatividade do humor. E isso está presente mais em outras patologias do que no bipolar. No bipolar, a pessoa fica deprimida por algum tempo, por bastante tempo, e por vezes ela fica eufórica, mais acelerada, ou mais irritada, mas ela sustenta isso por algum tempo. Então é diferente quando você fala alguma coisa e a pessoa fica brava, que às vezes as pessoas se referem que eu acho que é bipolar, porque você falou uma coisa, ele está bravo, outra hora você falou a mesma coisa e ele fica feliz, né? Mas os problemas seriam esses, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal, né? Agora, a gente não pode confundir essas oscilações, como ele disse, oscilações de humor normais com a bipolaridade, né, Maria? Aproveitando esse gancho, são vários tipos, então, de bipolaridade? Então, são vários tipos de bipolaridade. De acordo com os manuais diagnósticos que a gente mais utiliza, a gente coloca como se fossem 3 tipos, né? O tipo 1, o tipo 2 e o não especificado. O não especificado entram vários outros tipos que a gente acaba falando, mas o tipo 1 seria aquele onde a pessoa ela fica realmente muito eufórica, né? Ela passa uma semana, pelo menos, muito eufórica, muito impulsiva, com pressão para falar, aumento da sensação de autoestima e acaba tendo prejuízos por causa disso. E ela pode ou não pode entrar em depressão. Geralmente se alterna a depressão com esse período, entre períodos que a pessoa está bem, né? Ela fica bem um período, entra em depressão, fica bem outro período, tem um período de mania, que é essa relação. No tipo 2, são pessoas que são deprimidas, né? Que ficam deprimidas algumas vezes e por momentos elas ficam um pouco mais eufóricas, um pouco mais aceleradas e com mais vontade do que o normal, né? Então elas vão um pouquinho para cima na escala do humor, né? Então são pessoas que são cronicamente deprimidas ou tiveram alguns episódios deprimidos e a gente percebe que às vezes elas têm alguns episódios onde elas ficam agressivas, elas ficam irritadas ou elas ficam eufóricas são pessoas, por exemplo, controladas nas finanças e aí algum período em que se descontrola nas finanças. Então esse é um diagnóstico muito difícil, esse tipo 2, né? Porque a maioria dos pacientes eles abrem o quadro com depressão. E aí como é que se o paciente não teve um episódio de euforia ou um pouco de euforia, como é que eu faço para diagnosticar isso de um paciente com depressão simples, a depressão unipolar, né? Então essa que vem a dificuldade no diagnóstico. É isso que eu ia perguntar, os desafios que os profissionais têm para se diagnosticar um paciente que sofre de transtorno bipolar. Quais são esses desafios? Como é que vocês conseguem identificar isso? Por que leva tanto tempo? Como eu falei aqui no começo, 10 anos em média. Eu acho que tem essa questão assim, né? Porque as pessoas, a gente fala, né? É bipolar. Mas, por exemplo, eu não sou bipolar. Mas se daqui a 10, 15, 20 anos eu tenho um episódio de mania e hipomania, aí eu seria bipolar. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu ia falar, não, eu sou bipolar, né? Então é um quadro que a gente vê, a alteração de comportamento do paciente quando ele chega, que é um quadro que a gente vê só um pedaço. A gente não analisa a vida toda do paciente. Então, muitas vezes, você dizer o que é o quadro, o que está pintado naquele quadro, com que tipo de cores, só com um pedacinho, é muito complicado, né? E nos casos mais graves, onde as alterações são muito proeminentes, a pessoa realmente fica muito eufórica, ela tem delírios de grandeza, ela acredita que ela é muito rica, que ela foi alguma coisa místico-religiosa, tem algumas mensagens. Mente, né? Muito nesses casos? Acaba mentindo então, muito? Não é mentira. Ela vive aquela uma crença irreal que a cultura não concorda, mas ela tem certeza absoluta, né? Muitas vezes a pessoa acha que está sendo perseguida, a pessoa acha que ela é presidente, né? Então, isso chama muito atenção e muito fácil, né? Entre aspas, fácil fazer esse diagnóstico. Mas nos casos mais leves, assim, eu lembro de uma paciente me falando assim, ela falou assim para mim, até essa coisa do trabalho, uma função que ela fazia que eu nunca gostei, agora estou gostando, né? Então ela estava começando a subir na escala do humor, fazer o oposto à depressão. Então nesses casos é bem mais difícil. Agora, a gente viu ali um rapaz falando que ele conhece muitas crianças que sofrem de bipolaridade.
A bipolaridade aparece mais até os 30 anos, Uhum. mas também tem as influências genéticas. Agora tem muitos adolescentes, jovens, que acabam indo para drogas ou para alguma dependência e não sabem que tem, por causa, na verdade, da bipolaridade. Acontece bastante, tanto jovens quanto adultos, quanto idosos, porque o que acontece é que muitas vezes o transtorno afetivo bipolar ele vem acompanhado de outros transtornos. Às vezes o transtorno do pânico, né? Transtorno obsessivo compulsivo e muitas vezes o transtorno de abuso ou de dependência de substâncias. Então uma pessoa que né, o cérebro dela começa a enviar mensagens para ficar mais feliz, mais eufórico, não perceber os riscos, ela pode começar a usar substâncias sem crítica, muitas vezes perde a crítica. Ou muitas vezes o cérebro manda os impulsos para ficar mais triste, deprimido, achar que a vida não tem saída, e a pessoa começa a usar alguma substância para aliviar os sintomas, as sensações né, desagradáveis que ela está usando. Então acontece bastante. Eu tenho um outro dado aqui, queria que vocês comentassem que 1 em cada 5 portadores da doença tenta o suicídio pelo menos uma vez na vida e 15% desses conseguem se suicidar. Mais, o homem ou a mulher? Eu acho que os dois sofrem iguais, né? O que a gente sabe é que as mulheres têm mais tentativas de suicídio e os homens têm tentativas de suicídios mais letais, né? Eu acho que o transtorno afetivo A bipolar... mulher tenta e o homem consegue. É isso? Seria isso? Não que ela, eu não gosto de falar assim, porque parece que a gente está falando que elas não conseguem, né? Sim, Mas assim, mas são tentativas menos letais, com medicação, por exemplo, que a gente consegue intervir, se você interna, né, faz carvão ativado, lavagem. O homem, ele acaba tentando mais com armas de fogo, trânsito, então um resgate é um pouco mais complicado. Mas o transtorno bipolar, ele mexe muito com a impulsividade da pessoa e ele deixa a pessoa em estados de sofrimento muito intenso, onde a pessoa vai pensar na morte como solução, né? E isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. Agora, tem um dado aqui, quando eu andei pesquisando sobre o tema, eu queria que vocês comentassem também. Tensão pré-menstrual pode ser confundida com bipolaridade? Pode sim. Pode sim. Tem muitas pacientes que elas têm um transtorno do humor, que na verdade, antes da menstruação, elas realmente ficam muito tristes, deprimidas, com sensações dolorosas, com sintomas físicos, sono não repousante. Isso é um transtorno que deve ser medicado, né? Muitos pacientes com o transtorno afetivo bipolar, eles podem ter uma piora sintomática, muitas pacientes, né, com o ciclo menstrual. Isso elas relatam bastante para a gente. E os ginecologistas ajudam bastante a gente, por exemplo, com anticoncepcional oral. Algumas vezes eles pedem para elas emendarem a cartela. Isso alivia bastante, né? Mas acho que a diferença seria de uma pessoa que não tem o transtorno, uma pessoa que tem algum transtorno, é que ela tem um período né, que ela se sente mais emotiva, que ela se sente pior, mas ela não tem prejuízos na vida, tanto afetiva quanto laboral, quanto uma pessoa que tem transtorno. Né? Falando um pouco mais da parte social, por que que existe esse preconceito, vamos dizer assim, e essa falta de informação em relação a pacientes que sofrem de bipolaridade, o preconceito do próprio paciente e até um receio assim de falar, não, eu não tenho bipolaridade? Muitos, né? Muitas vezes pacientes deprimidos e a gente entra com estabilizador do humor e o paciente melhora muito, a gente fala, pode ser, né, que você realmente seja um bipolar, uma depressão refratária que não melhora com os antidepressivos, né? E as pessoas ficam muito desconfortáveis, né? E eu acho que existe um grande mito na nossa sociedade em que nós temos controle das nossas emoções, né? E aqui não existem exceções para isso, né? A gente está parado aqui calmo, mas se entrar um leão aqui, quem fica parado calmo é que está com problema, né? Então, dependendo do que está acontecendo na minha vida, dependendo do que está acontecendo no meu cérebro, eu realmente não tenho controle das emoções, né? Eu tenho até, continuando nessa questão homem e mulher que sofre de bipolaridade, tem uma pesquisa americana que diz que as mulheres podem ter mais episódios depressivos do que os homens. Isso. Na verdade, tanto os homens quanto as mulheres, eles têm mais depressão, né? No transtorno afetivo bipolar, a maior parte do período a pessoa está em depressão, mas as mulheres, comparando os períodos de euforia, de excesso de energia, as mulheres podem ter mais do que os homens. Falando um pouco, não tem cura, né? Primeiro, a bipolaridade não tem cura, é isso? A gente fala que não tem cura, que tem controle, onde você fica 100% assintomático, né?
E aí o tratamento é feito como? Com remédio? Tem É a feito terapia? com medicação e com psicoterapia. É possível também descobrir a bipolaridade depois dos 40, depois dos 50? Sim, é possível sim. Muitas vezes, algumas pessoas bipolares vão apresentar um episódio depressivo e um episódio maníaco mais tarde. O cuidado que a gente precisa ter é que as pessoas que a partir dos 50, eu já coloco a partir dos 45, né? A gente precisa descartar outras doenças que mimetizam os sintomas do bipolar, doenças de uma faixa etária mais avançada. Existem algumas doenças, umas patologias que acometem o lobo frontal, né? Que acometem o cérebro e vão mudar o comportamento da pessoa. E a gente, né, não pode atribuir como um transtorno afetivo bipolar, que é uma doença que a gente acredita que tenha uma causa mais genética, multifatorial, a uma outra doença que pode ser tratável de uma outra maneira, né? Então a gente precisa investigar bem, com uma série de exames, de imagem, pacientes mais velhos. Agora, a depressão, a gente já tratou esse assunto depressão aqui, inclusive que é uma das principais causas de morte entre os jovens, né, de doenças entre os jovens que levam ao suicídio, as principais causas. Existem dois tipos de depressão, depressão bipolar e depressão unipolar? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso. É que a depressão, ela é uma síndrome clínica, né? Como se fosse a hipertensão, que é ter pressão mais alta de tanto em duas ocasiões, né? A depressão é tristeza ou humor irritável associada a alterações de peso, de vontade, o pensamento está negativo, alterações de sono, e isso pode ser causado por ou doenças clínicas, por exemplo, hipotiroidismo, anemia, ou a depressão que é unipolar ou transtorno afetivo bipolar. A gente chama depressão unipolar porque com os remédios convencionais para depressão a pessoa não fica eufórica, ela não fica acelerada, né? O que vai caracterizar uma pessoa bipolar como unipolar é que ela, com o tratamento com os antidepressivos convencionais, ela vai atingir a normalidade e vai ficar remitida. E dependendo da pessoa bipolar, com as medicações e com outros estímulos que coloquem ela mais, né, tirem ela da depressão, ela vai ficar mais acelerada, mais irritada, com menor necessidade de sono. Além... Muitas vezes um terceiro, uma outra pessoa consegue perceber algumas alterações. Então, às vezes eu estou mais triste, mais irritado, né? Eu estou comendo menos, comendo mais, e eu não estou percebendo isso daí. Então, às vezes um familiar percebe, devolve isso para mim, ou leva para o profissional que está cuidando, né? E nesses momentos a gente vai ter um tratamento mais intensivo, a gente vai tentar abortar uma crise, vai ver o que está acontecendo, às vezes não está acontecendo nada, né? Mas o tratamento, ele, como a colega falou, ele é muito prolongado, mas quando o paciente está bem, é um tratamento que ele vai uma vez, 2 vezes por ano no consultório, né? Ele vai fazer psicoterapia por um tempo, depois para, às vezes volta, né? A questão tem que ter um acompanhamento, mas aquela coisa de todo mês, toda hora no psiquiatra, muitas vezes não é necessário. Uma vez que a gente estabiliza o paciente, ele leva uma vida normal, como um paciente com uma outra patologia, como hipertensão. Controlou a hipertensão, vai só fazer o check-up, né? E ver se a medicação está adequada. Vocês recebem pacientes que, inclusive, um membro da família também faça algum tipo de terapia ou acompanha de uma forma mais próxima? Eu aconselho, eu sempre aconselho. Eu falo, olha, porque depende, tem os graus, tem a intensidade, né, da bipolaridade. Quando é um tipo muito mais forte, né, muito mais grave, eu aconselho sim. Eu falo, olha, procure fazer terapia para que você se equilibre, para que você encontre a sua homeostase, né, e fique mais organizado para poder entender aqueles humores, né, aqueles episódios daquele familiar, né, e isso não te causar nenhum transtorno, né, você não ter problemas com ele, você entender que ponto ele está da doença, do episódio ali. Então, eu aconselho sim, pais que façam, conheçam, entendam para poder conviver melhor. Porque você imagina, a pessoa está muito agitada, ansiosa, falando muito, muitas vezes está agressivo. Tem casos de uma depressão mais psicótica que a pessoa ela se torna bem agressiva, né? Então, é importante que o familiar entenda, reconheça, saiba sobre a doença, sobre o assunto, para poder lidar com isso. E até mesmo, como o doutor falou, apontar isso para o outro, né? Para o bipolar.
Isso é muito importante. Agora, existem graus, como vocês já explicaram no primeiro bloco. Agora, o tratamento também existe médio, curto, médio e longo prazo? Também é possível? A gente diria que os graus seriam a sintomatologia. Da mesma maneira que tem hipertensão, tem uma hipertensão, né, leve, que eu controlo com dieta, com exercício, hipertensão que eu preciso de 3, 4 remédios. Existem bipolares que ficam deprimidos e conseguem continuar trabalhando, mantendo suas atividades, ou ficam mais eufóricos. Existem agora sintomas piores, como a da psicose, né, de eu acreditar em coisas. Às vezes eu posso ficar tão deprimido que eu posso acreditar que eu já morri, né, que o mundo vai acabar. Então tem graus sintomáticos, né? E o tratamento, ele vai em duas vertentes, né? Existe o tratamento por causa devido aos sintomas, geralmente pessoas com sintomas mais graves necessitam de mais remédio, né? Mais qualidades, às vezes doses mais altas, mas também existe a sensibilidade da pessoa, né? Eu e você com a mesma dor de cabeça, às vezes um comprimido, né, que funciona para você, tira toda a sua dor de cabeça, não tira toda a minha, né? Então tem uma coisa muito da pessoa. O que a gente sabe é que existem as moléculas que a gente usa, né, que a gente mexe na transmissão dos neurônios, às vezes o remédio encaixa melhor num paciente, não encaixa tão bem no outro. Isso dificulta, Por né? isso que o tratamento é uma construção, né? Eu acho que diferente de algumas outras especialidades, onde, por exemplo, você está com uma amidalite, uma pneumonia, é aquele antibiótico. A gente precisa dar o remédio, observar a tolerância, a resposta, associa alguma coisa, aumenta a dose. Então, o tratamento psiquiátrico ele é mais uma composição, né, do que uma coisa mais standard, como algumas outras doenças. Agora, Marilene, uma pessoa que sofre de bipolaridade e está trabalhando, isso prejudica muito, né? Eu estou te perguntando isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse transtorno é a 6ª causa de incapacidade para o trabalho. Como é que ela lida no dia a dia ali, dependendo da profissão dela, isso acaba sendo um gatilho para que venha, né, a síndrome durante o Como mês o de doutor trabalho, por disse, exemplo? tem os graus, né, as intensidades. E quando é uma intensidade maior, um tipo de bipolaridade mais acentuado, onde os sintomas são mais acentuados, fica realmente difícil, né, a interação social. Né? Além disso, tem as questões também cognitivas, de atenção, de concentração, envolve muita coisa, que prejudica, sim, o desenvolvimento profissional dela, o dia a dia dela, a rotina dela, ficam prejudicados, sim. Agora, como eu falei ali, é possível conviver com um transtorno, é isso que a gente está falando Sim. aqui de tratamentos. Só a base de remédio, mas também todas essas terapias auxiliares. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de alguns casos que vocês atendem, alguma coisa que vocês achavam que era muito grave e no decorrer aí do tratamento a pessoa consegue viver, ter uma vida normal, como a gente diz. Na verdade, a maioria dos pacientes que a gente diagnostica, né, e trata, e eles mantêm o tratamento, eles ficam totalmente bens, né? Conseguem seguir a vida deles normalmente. O que acontece é que algumas vezes a pessoa começa a ficar mais feliz do que o normal, ela começa a achar que ela pode mais do que o normal, que ela tem mais memória do que o normal, que ela está mais produtiva que o normal e ela abandona o tratamento. E isso faz com que fique um pouco difícil, né? Eu acho que as questões de prognóstico ali são muito mais de segmento de tratamento do que de resposta mesmo ao tratamento, né? Às vezes a gente demora para achar a medicação que o paciente vai ficar bem, uma medicação que não tem efeitos colaterais, mas ele fica bem sim. São raros os casos de pessoas que são bipolares, que já tiveram muitos episódios, geralmente são mais idosas, que a gente, né, não consegue tirar todos os sintomas e a pessoa fica com uma certa oscilação entre as semanas, entre os meses. Agora, tem muita gente que está assistindo a gente que talvez não saiba que sofra, mas está percebendo aí pelos sintomas. Eu falei no começo ali do Psicodicas. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o Psicodicas. Psicodicas é onde eu posso colocar ali para as pessoas algumas mensagens, algumas informações psicológicas que vão realmente dar dicas de como está a saúde mental dela, ou aquelas orientações de como você pode ter afirmações na vida mais positivas, pensamentos mais positivos, identificar uma ansiedade, identificar alguns sinais da depressão antes mesmo dela, né, se instalar efetivamente. É por aí que eu sigo essa linha, porque eu acho que informação é tudo, Marcelo. Então, se você percebe os sinais, os sintomas, você pode ter informações que te levem
a buscar ajuda especializada. Então, isso é fundamental. E hoje, com essa disseminação de informações, fica mais fácil de buscar um tratamento, né? De você parar com alguns estigmas, de alguns preconceitos, entender que saúde mental ela é fundamental, porque ela acaba que ela atua em todos os aspectos da vida, inclusive na saúde física. Então, nós temos que colocar no mesmo patamar. Então, se você percebe que um filho seu, um parente seu, vem apresentando alterações de emoções, de comportamento, de pensamentos, você pode, através das informações que você tem, de um site, por exemplo, Psicodicas, identificar alguma coisa e buscar ajuda. O que não vale é você não cuidar da saúde mental hoje com tanta informação. E o transtorno bipolar, ele é muito sério, ele requer tratamento, requer conhecimento por parte de familiares, por parte da mídia, por parte de profissionais, por parte do próprio paciente, para que se faça o tratamento correto, como diz o doutor, se entre num ponto de equilíbrio, né, em que dá para a pessoa conviver bem, ter uma vida com mais qualidade e fazer o tratamento corretamente, como se fosse um tratamento de saúde física mesmo. Até porque é muito grave, né? Eu tenho um dado aqui que o transtorno reduz a expectativa de vida em 9,2 anos e 1 em cada 5 poderá chegar ao suicídio. É muito grave o transtorno. Sim, é um transtorno muito grave, né? As pessoas com depressão, ou pessoas com mania em período de depressão, né? Elas costumam ter várias queixas físicas por causa do quadro cerebral, mas muitas vezes elas são estigmatizadas, né? Então ela vai falar que ela está com uma dor no peito, a pessoa não vai prestar atenção, ela vai achar que é emocional, muitas vezes ela está com algum problema e ela não vai procurar ajuda porque ela está com muito pouca energia, porque ela está muito desanimada, né? E existe a questão dos quadros mais graves com o suicídio mesmo, né? Então é uma doença que realmente requer tratamento. Mas na maioria dos casos, né, a maioria dos casos de bipolar, de depressão, eles não vão levar ao suicídio. A maioria dos casos, eles vão reduzir a qualidade de vida. Né? Então eu vou ter que fazer muito esforço para conseguir trabalhar, porque eu estou me sentindo mal, eu estou sem prazer, eu não gosto de nada, eu fico mais tempo deitado. Então a questão da psiquiatria, da psicologia, né, do tratamento dessas doenças é um aumento na qualidade de vida. São mais os casos extremos mesmo que estão, né, os casos mais graves que estão associados com o suicídio. Né? Então eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho no estigma, né? A gente vai no psiquiatra, no psicólogo para melhorar a qualidade de vida, não porque a gente é louco ou porque a gente tem sintomas graves, né? E como você falou, hoje a gente tem tanta informação aí tão fácil, né? E as pessoas ainda têm esse estigma. A gente está se encaminhando para o final do programa. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Por exemplo, tem uma observação do Povo Fala, de uma pessoa que falou ali, deu uma entrevista para a Gabriela, que ela falou que são as pessoas que têm duas caras. Isso é uma coisa que as pessoas pensam sobre o bipolar, né? E é por isso que eu disse que o transtorno bipolar ele não tem nada a ver com questão de personalidade e caráter. É uma disfunção cerebral, é um transtorno cerebral, né? Que vai causar mesmo prejuízos, oscilações no humor, no instinto, nos impulsos, nos pensamentos, no comportamento. Então não é correto pensar que é uma questão de personalidade, a pessoa tem duas caras, uma hora ela é de um jeito, outra hora ela é de outro. Não, isso é muito além disso. E doutor, falar também da importância do trabalho de vocês, né, ao diagnosticar, para a pessoa que está sofrendo, passando por isso, ela procurar um profissional especializado. Sim, eu acho que é muito importante, né, a gente procurar um psiquiatra, um psicoterapeuta, né, não ficar com medo do diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico faz a gente ter um tratamento, né, e existem sintomas, né, a gente não tem medo de um diagnóstico de hipertensão, que não é uma coisa legal, mas assim, existem graus, né, você faz uma dieta, come menos sal e pronto, tá tudo bem, né, mas a questão é você procurar um profissional para ajudar, né? E a gente tirar um pouco desse mito que a gente tem de controle das emoções, né? Que uma pessoa deprimida, ela tem algo que ela faz, que é porque ela quer, que ela consegue controlar, né? Depressão não é só fazer mais atividades, só ter uma visão mais positiva. Eu realmente tenho uma doença, eu gosto de falar isso, doença no cérebro, um problema físico que impede com que eu fique feliz, com que eu tenha um controle emocional, né? Então não é duas caras, né? É uma coisa, realmente é uma coisa que a pessoa tem e ela merece tratamento, na verdade, né? A gente tem que simpatizar com ela, porque ela não consegue fazer aquilo, né?
E que, na verdade, não tem cura, mas tem tratamento e é possível viver bem com qualidade de vida. Remissão sintomática, vive muito bem. Felizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero muito agradecer a Marilene Ked, que é psicóloga especialista em atendimento clínico, tem pós-graduação em psicossomática e psicopatologia, geriatria e gerontologia social. Ela é autora de 7 livros e fundadora do site Psicodicas. E muito obrigado também ao Marcelo Paoli, que é psiquiatra, especialista em neuropsiquiatria geriátrica, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, além de supervisor do ambulatório de neuropsiquiatria geriátrica pela Unifesp e também de ativação comportamental. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube, use a hashtag Aparecida Debate para deixar sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. O Aparecida Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!